E agora o assunto que eu tinha falado, né? Tá tendo uma certa onda, não vou dizer epidemia, assim, mas tá tendo uma certa onda de violência infantil acontecendo nas escolas americanas. Nas últimas 2 semanas, tivemos 4 episódios e nós tivemos imagens do que aconteceu que chocaram a nação. Um deles está em destaque na Fox News, foi essa estudante da escola de Virgínia no ônibus escolar, aquele amarelinho, né, bem tradicional aqui, ou então para quem viu o filme do Freddy Krueger, né, 7ª série, enfiando negócio num garoto bem menor que ela e fazendo ele engasgar. O moleque ficou mal, podia ter morrido, né? E tudo isso está chocando a nação e está vindo um debate à tona sobre tudo isso. Quais são meus 2 cents, né? Repito, para os apoiadores do Locals, eu já mandei a resenha desse livro. Por que esse livro é importante? Porque os agressores envolvidos nesses episódios são, em grande parte, minorias. Latino, negro, não minoria como você podia juntar todas as minorias, talvez judeus ou asiáticos, mas negros, latinos. E as vítimas não necessariamente. E aí surge um monte de discussão paralela, né? Entre elas, do lado conservador, a leniência das escolas em relação aos alunos. Muitos são criminosos e não são expulsos. Por quê? O que está acontecendo aqui? Uma das respostas é que as escolas que precisam de atendência, né? Precisam de presença escolar para receber os recursos federais, né? As escolas públicas, a maioria, elas não querem expulsar por questões financeiras. Um dos motivos. Outra razão, porque elas têm medo de serem acusadas, principalmente pelo governo federal, que é quem libera as verbas, de racismo. Porque, como eu disse, agressores, de forma desproporcional, são membros das minorias. Aí tem a questão de mecanismo de incentivo, né? Nada acontece com eles, então aumenta a incidência. Tem a questão cultural, tem a questão da formação dos pais. Tem pai que ou não vai na escola, não está nem aí, ou que vai na escola reclamar com a escola, que está prejudicando o filho. Tem a questão progressista, que diz que se você for duro demais com crianças da 7ª série, né, você vai estar produzindo efeitos que na frente vão aumentar o risco de incidência de prisão e tudo mais. Ou seja, olha a lógica, e tem até uma campanha muito bem feita que circulou aí dos progressistas sobre isso, que diz assim, uma voz calma, uns desenhos assim para animar, né, para ilustrar a narrativa. E aí diz assim, olha, se você for duro demais, expulsar, punir essas crianças, eles têm uma probabilidade muito maior de, na frente, acabarem presos e tudo mais. Bom, se eles já estão cometendo crimes, ou violência, ou agressão na escola, e nada está acontecendo com eles, aí mesmo é que eles vão acabar presos. Agora, talvez seja um caso de pequenos delinquentes, marginais, que já estão dando todos os sinais de uma família disfuncional e de um comportamento individual propenso à criminalidade ou à violência, e nada está sendo feito a respeito, porque as pessoas estão com medo de punir. Como as pessoas reagem ao mecanismo de incentivos, quando você não pune, né, você acaba gerando mais problema na frente. E, claro, tem toda a narrativa racial, porque, no fundo, existe um racismo sistêmico, blá, 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 blá. O que essa turma nunca traz à tona no debate é qual o comportamento desses indivíduos. Qual é o comportamento? Por exemplo, quem viu as imagens da menina enorme, né, tentando sufocar, engasgar o menino bem menor, isso é um comportamento de um indivíduo desequilibrado, de uma menina, de uma moça, né, que é inaceitável, para dizer o mínimo.
Tem que ser punido de forma severa. Está num ônibus escolar. A partir desse ano, meu filho já começa a ir para a escolinha no ônibus amarelinho do Fred Krueger. Então, isso é uma coisa preocupante. E a blindagem racial está servindo para impedir um debate, uma discussão mais realista sobre comportamentos individuais. Ou, se for o caso, sobre aspectos culturais que levam, de uma forma desproporcional, esse comportamento inaceitável às minorias. Por exemplo, mais de 70% dos negros nos Estados Unidos, que são 13% da população, nascem out of wedlock, fora de um casamento tradicional. Via de regra, o que isso quer dizer? Mãe solteira. E mãe solteira não é a Jane Fonda. Mãe solteira, nesse caso, na periferia e tudo, são pessoas que estão tendo que trabalhar para se sustentar e que o filho está largado às traças. Ou as gangues locais e por aí vai. Então temos um problema cultural muito maior. Por que nunca falam, quando falam em minoria, ou para falar de desigualdade como prova de racismo, por que nunca falam dos judeus? 2% da população americana. Apenas. Uma baita minoria, perseguida e tudo. Ah, porque eles têm overachievement. Porque, como grupo, os judeus não têm problema de comportamento, pelo contrário. São os que menos têm taxa de divórcio, menos têm taxa de dropout em universidade, menos têm taxa de alcoolismo nas famílias, que ganham mais prêmios ou passam com as melhores notas no SAT e por aí vai. Ah, então essa minoria precisa ser esquecida na hora da manipulação estatística. E que tal os asiáticos? Chegaram de países como China, Vietnã, Coreia e estão outperformando. Então, por que não pode falar dos asiáticos? Porque derruba as falácias raciais. Se os asiáticos, que são uma minoria estrangeira, estão despontando positivamente na questão acadêmica, na escolaridade, aí não tem talvez a ver com um sistema opressor racial do homem branco malvado. Não necessariamente as disparidades são explicadas por uma discriminação racial, por preconceito. Agora, discriminar é da vida. Quando você escolhe, você discrimina. Se eu escolhi o iPhone, é porque eu rejeitei a Samsung. Mas não por preconceito com a Samsung, por uma preferência. Escolher é discriminar. Então tem que separar as duas formas de discriminação. Tudo isso está no livro, tudo isso está explicado na resenha que eu mandei por vídeo para os apoiadores do Locals. Então, esse é um assunto que está na ordem do dia aqui nos Estados Unidos e que, por ignorância estatística, por falta de raciocínio lógico, por excesso de demagogia e sensacionalismo, por interesses escusos ou obscuros, tudo isso está sendo deturpado para pintar um quadro de que tem um problema racial, onde não há um problema racial. Há um problema de comportamento individual, de família desestruturada, de ausência de punição, de mecanismo perverso de incentivos. Tudo isso somado. Agora, quando uma menina grande, por acaso negra, quase engasga um garoto branco pequenininho, isso não é culpa do racismo sistêmico. Aliás, é o contrário. A narrativa de movimentos como Black Lives Matter e companhia, que são movimentos radicais, que chamam o homem branco de white devil, isso não ajuda. Talvez essa pequena delinquente se sinta uma revolucionária libertadora, por estar quase matando um menininho branco ali ao lado no ônibus escolar. Porque é a narrativa que vem predominante hoje na mídia, na academia, que a América é uma história de escravidão, de injustiças, que o homem branco é malvado, que é o demônio branco, que ele precisa ser punido para expiar seus pecados só por ter nascido branco. Talvez isso não esteja ajudando nesse clima, né?